Ciência, educação, tecnologia e cultura. O universo da Universidade de São Paulo e de suas parceiras ao seu alcance. Está começando agora o TV USP Informa número 69, uma produção da Divisão de Comunicação e TV USP Piracicaba. E o encantado mundo do circo tomou conta da cidade de Piracicaba entre os dias 5 e 9 de setembro. Foi a 11ª edição do Festival Paulista de Circo que passou por aqui e nós fomos até lá conferir. Um lugar onde a alegria, emoções e fantasias começam abaixo de uma lona. Esse é o 11º Festival Paulista de Circo, que acontece aqui no Engenho Central de Piracicaba. Vamos conferir? O festival reúne mais de 50 atrações gratuitas, de 5 a 9 de setembro, com grandes talentos do circo tradicional e do contemporâneo. Eu acho que esse evento, assim como todos os eventos culturais, é importante para a formação do ser humano mesmo, né? Para a educação, para a gente se tornar ser humanos mais evoluídos e preparados para encarar esse mundão por aí. Olha, filha, participar desse evento é participar do evento, ele é ótimo, né? Eu gosto bastante, já é alguns anos eu perdi a conta que eu já participo. E a gente tenta passar isso aqui, essa beleza, essa elegância, essas coisas, né? Que as pessoas vêm procurar da gente, né? Mas estar no festival é muito bom, é muito importante. Precisa ter mais cultura e mais arte, né? Sai daí, meu filho. Não tira o celular daí, rapaz. Eu tô falando com a televisão. Desculpa, ele não tem educação. Poder trazer a nossa arte até aqui, até Piracicaba, essa cidade maravilhosa. A gente já esteve aqui uma temporada com o Circo dos Sonhos e poder retornar aqui, ver a energia, trabalhar para as crianças daqui é maravilhoso, é algo que não tem preço, assim. O quê? Qual que é a pergunta? Qual que você busca transmitir para as pessoas? Transmitir? As pessoas tudo. Isso, eu também, como ele, nós dois. Para mim é um presente muito grande, né? Vim aqui alegrar as crianças, gosto muito dessa cidade, é a segunda vez que a gente volta aqui, a gente conseguiu dar o nosso melhor e a gente agiu com o coração naquele momento lá, foi muito bom, experiência muito show mesmo. O que você mais gostou do circo? Da parte da mulher que ela ficava presa nas argolas, é muito legal, eu gostei. Por que você gostou dessa parte? Ah, porque é uma coisa bem legal, né? Não sei, eu gostei.
A produção agroecológica tem ganhado força e destaque entre o consumidor brasileiro ano após ano. E aqui em Piracicaba, a Exalc apoia diversas iniciativas desse tipo dentro e fora do campus. Na Exalc, 2 projetos têm se destacado pela busca de um objetivo comum: a promoção da agricultura familiar como fornecedora de produtos mais saudáveis para o consumo humano, acompanhados de perto pelo professor Paulo Moruzzi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da escola. São atividades de extensão que se adequaram dentro da proposta do projeto temático anual da instituição, que em 2018 trata do consumo consciente. O primeiro é a distribuição de cestas de alimentos provenientes do assentamento Milton Santos, realizado pelo CAJAN, o Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar. Bom, o projeto de cestas orgânicas aqui na Exalc, ele começou no ano passado, em agosto, né? Pelo Grupo CAJAN, que é o Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar. A nossa ideia, a princípio, é partir de uma demanda do assentamento Milton Santos, que a gente tem o nosso principal contato enquanto grupo de extensão. Lá, os agricultores são organizados numa cooperativa e nos últimos anos, devido aos cortes em algumas políticas públicas que fomentavam a distribuição dos alimentos, os próprios agricultores começaram a se organizar na cooperativa e criaram então as cestas. Com isso, a gente trouxe a ideia de trazer essas cestas para a Exalc, tanto no sentido de colaborar com esses agricultores, apoiá-los enquanto grupo de comercialização e também para que as pessoas na Exalc tomem consciência da questão tanto de assentamentos, de produtos orgânicos. Então foi também um projeto de sensibilização da comunidade exalquiana. Pedidos de cestas, assim, cada grupo que o Milton Santos atende tem um ritmo diferente. O nosso, por ser um projeto dos estudantes que tocam, ele é quinzenal. Então, em uma semana a gente faz a entrega e o fechamento e balanço, uma coisa mais interna do grupo. E aí, a cada 15 dias a gente abre o pedido para as pessoas pedirem quantas cestas elas querem. Aí, quando fecha o pedido, a gente volta no assentamento e aí com o número de cestas que a gente fecha o que vai vir de alimento. Então, a gente nem quem pede sabe o que de fato vem. É sempre uma surpresa, contando com a variação do ano. A senhora tem costume de consumir produtos orgânicos? Eu procuro consumir. Pena que a gente, assim, o preço ainda não é muito favorável, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tento consumir. Comecei a consumir produtos orgânicos aqui com a cesta e agora eu compro aqui na cesta e de um outro sítio. O site a gente manda no e-mail da USP interno e aí é um link que a gente abre toda semana e também pelo Facebook do CAJAN. Centro de Vivência da Exalc para o centro da cidade de Piracicaba, na sede do Instituto Terra Mater. Aqui vamos conhecer outra atividade semelhante gerida pela rede Guandu, da produção e consumo responsável. O grupo de consumo responsável em si, ela funciona tentando conectar os produtores e os consumidores numa forma de circuito curto de comercialização. Sendo que tentando cortar qualquer tipo de intermediário entre esses circuitos, entre esses processos de comercialização, né? Nosso intuito é sempre tentar disponibilizar um outro canal de comercialização para os pequenos produtores familiares aqui da região de Piracicaba, para que eles possam encontrar uma outra forma de obter renda dentro com a própria produção deles. Tentamos focar sempre em pequenos produtores familiares, sendo que não limitando em si somente produtores de hortaliças, mas sim produtores de pães, produtores de geleias, produtores de doces, produtores de tofu, hambúrgueres veganos e por aí vai. Os produtores vêm até a gente está atualmente com mais ou menos 20 produtores, entre produtores de hortaliças, produtos processados como geleia, vinho, licores. Tem requeijão, queijo, polpas de frutas nativas também. Os produtores que se identificam com os nossos valores, eles vêm até nós, solicitam a adesão, a gente explica como é o procedimento, quais os critérios que a gente usa para fazer essa adesão. E aí, através de diálogos e etc., a gente acaba aderindo a esses produtores, inclui esses produtores na nossa lista de
nossa lista semanal. A rede, ela dá realmente essa importância à alimentação saudável, natural, orgânica, quer cuidar das pessoas, quer transformar esse mundo que está muito difícil para nós, a alimentação, onde está gerando doenças, né, gravíssimas. Então eu estou assim, muito feliz, porque realmente é como uma família, né? Aqui é uma família. A gente se encontra, vê que todos aqui têm esse mesmo objetivo, né? Os consumidores, os produtores, nós mesmos produtores, como alguns outros produtores amigos nossos aqui da rede, já produzem o alimento, já consomem daqui mesmo. Então a gente consegue fazer essa alimentação saudável, trazer para eles, para nós, para nossa família, essa alimentação saudável, essa preocupação por essa alimentação saudável é realmente muito importante, é o que a gente tem que dar valor hoje em dia, né? Para o professor Paulo Moruzzi, ambas as propostas se enquadraram perfeitamente dentro do projeto temático Consumo Consciente. A escolha do tema desse ano, né, do projeto temático Consumo Consciente, corresponde muito, né, às atividades, os projetos que nós temos realizados, tanto nos grupos de extensão, estudo que coordeno, né, e portanto, nos projetos, né, que são desenvolvidos junto a esses grupos. A Rede Guandu, né, é apoiada por nossos projetos, né, graças ao programa de unificado de bolsa há muito tempo, né, antes com o programa Aprender com Cultura e Extensão, atualmente com esse programa unificado de bolsa. Então, portanto, é uma ocasião de promover ainda mais, né, essa ideia do consumo responsável, do consumo consciente. Isso, então, ocorre aqui na Rede Guandu, mas nos grupos também o CAJAN, que é o Consumo Responsável e Comercialização Justa, o Terra, que é Territórios Rurais e Reforma Agrária. Nós temos também projetos lá visando a aproximar o produtor do consumidor, uma lógica aí de circuito curto, né, de proximidade e comercialização. Isso, então, tem, né, como objetivo, e além, né, dessa aproximação, mas numa perspectiva de promover uma reflexão sobre diferentes temas, né, que são associados a essa ideia de um consumo consciente, sustentável. Então, como agroecologia, como agricultura familiar, como economia solidária. Então, nós, nesses projetos, né, de aproximação produtor-consumidor, nós visamos também promover essa reflexão, essa discussão, né, uma formação nesses campos que são muito próximos de um debate sobre o desenvolvimento sustentável. Investindo na formação integral do indivíduo, a Exalc sempre deu muita atenção também às atividades extraclasse, como, por exemplo, a prática esportiva. E não por acaso tem uma das mais antigas associações atléticas do país, que em 2018 completa 115 anos de atividades ininterruptas. A Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz, conhecida como AAALC, completou 115 anos, considerada uma das atléticas mais antigas do Brasil, fundada em 20 de setembro de 1903, com o objetivo de proporcionar os meios necessários para incentivar, apoiar e difundir a prática de esporte entre os alunos da escola, além de representá-la em competições externas e internas. As práticas esportivas no contexto universitário demonstram os retornos imensuráveis aos alunos.
A AALC significa Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz, e a gente busca representar e promover o esporte universitário. Então a gente trabalha principalmente aqui na Exalc, promovendo diversas práticas esportivas para trazer o esporte para os nossos alunos. A prática esportiva dentro da universidade tem algumas grandes importâncias. Então aqui a gente tem função de inclusão social. Então pessoas de diversos lugares jogam a mesma modalidade todos juntos como um time. Você tem também trabalho em equipe, ajudar a manter forma física, principalmente também na saúde mental das pessoas. Então você está sempre praticando algum esporte. É muito bom para todo o contexto acadêmico, ajuda muito as pessoas. A atlética conta com as modalidades como atletismo, basquete, futebol, softball, judô, karatê, entre várias outras. E para homenagear os seus 115 anos, a Atlética proporcionou uma programação para a semana de comemorações. Durante a semana dos 115 anos, nós buscamos trazer atividades de diversos tipos. Então nós tivemos uma pedalada, nós tivemos palestras de inclusão social, de empreendedorismo, da importância do esporte, plantação de uma árvore, entre outras atividades. Também teve atividade beneficente, onde nós fizemos a arrecadação de alimentos, roupas e artigos de higiene pessoal e doamos para algumas instituições de Piracicaba. Na tarde do dia 25 de setembro, no Barão de Serra Negra, a Atlética da Exalc também realizou um amistoso festivo aos 115 anos da AALC, contra o 15 de Piracicaba, representado por atletas da categoria Sub-17 e Sub-20. Esse ano, a Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz, a AALC, completa 115 anos e para uma das atividades para comemorar os 115 anos foi esse amistoso contra o 15. Eu tenho que agradecer muito o Ivan e o Carlão, que me ajudaram bastante, a Prefeitura de Piracicaba também por ter disponibilizado o estádio. E é uma vitória para a gente participar, né, de conseguir jogar no estádio da cidade onde a nossa faculdade fica e mostrar também que a gente, apesar de estar na universidade, também preza muito o esporte e quer difundir ainda mais. Olha, foi muito importante pra gente, principalmente porque a gente está à beira de uma competição, está perto de uma competição importante que é o Tusca, tem o Caipirusp também no final do ano, então muito importante pra gente se preparar, né, fisicamente, tecnicamente e para desfrutar, né, que eu acho que é uma oportunidade única para todo mundo, tá jogando no estádio, então acho que essa é a importância para todo mundo e para a Exalc ter o nome divulgado dessa forma. A partida, que remete aos primeiros anos das histórias de ambos, tanto a comemoração dos 105 anos do 15 quanto dos 115 anos da AALC, terminou com uma vitória do 15 por 9-0. Uma experiência nova, né? Jogar contra o clube, nenhuma pessoa tem essa oportunidade, né? É difícil ter essa oportunidade, ainda mais com uma universidade. Então foi uma experiência que a gente adquiriu, sabíamos que o time deles é mais forte, lutamos, mas infelizmente não conseguimos o resultado esperado. Porém, foi uma boa experiência para nós levar como aprendizado. O nosso time teve um desempenho abaixo, porque a gente teve algumas peças que não puderam vir, mas tomara que a gente consiga marcar outro amistoso e provavelmente a gente vai vir bem mais preparado. Olha, o 15 contra a Exalc são um jogo centenário, né? A gente que estuda um pouco a história do 15 sabe que desde a década de 1910 esse jogo já existe. Então ambas as equipes cresceram no amadorismo. Depois o 15 seguiu o caminho dele profissional e foi. Então para nós, quando a Beatriz entrou em contato com a gente ficou muito lisonjeado e agilizamos esse jogo para essa história centenária. A gente ficou muito feliz com esse jogo aqui. Foi um jogo muito competitivo, onde é uma experiência muito boa para jogar contra a faculdade. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória no dia de hoje. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí.
O humor sempre foi um instrumento poderoso de entrega da mensagem, e o humor gráfico tem papel de destaque. Por isso, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que em 2018 chega à sua 45ª edição, reúne trabalhos de artistas dos 4 cantos do mundo, mostrando a força que o traço tem para contar histórias e revelar realidades. O Salão Internacional de Humor de Piracicaba surgiu em 1974, em meio à ditadura militar, como iniciativa de um grupo de jovens piracicabanos, jornalistas, artistas e intelectuais que tiveram a ideia em um conhecido bar de Piracicaba, o Café do Bullying. A partir daí, teve início a grande amizade entre Piracicaba e os cartunistas mais famosos do Brasil. E no ano de 1974, surgiu o primeiro Salão de Humor de Piracicaba. Para nos ajudar a entender um pouco mais da história e curiosidades do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que este ano completa 45 edições, estamos aqui com o diretor do Salão, Erasmo Espadoto. Muito obrigado, Erasmo, por aceitar conversar com a gente. Eu que agradeço o convite da TV e estamos aí para responder o que você quiser saber do Salão, a gente pode ajudar. Para qual finalidade foi criado o Salão Internacional de Humor de Piracicaba? Bom, o Salão foi criado em 74. Em época de repressão ao governo militar, e a censura era muito forte, não permitia nada que se externasse através de mídia impressa. E aí os cartunistas se reuniram e o pessoal aqui de Piracicaba queria montar um salão e foi até o Rio de Janeiro, conversou com o pessoal do Pasquim e teve essa ideia de criar o salão para que os artistas pudessem colocar as ideias para fora, externar as ideias, né? Levantar bandeiras sobre o governo militar e assim nasceu o salão. São 45 anos já. A gente tem aqui do meu lado, aqui no fundo, o cartaz do salão, que foi a primeira charge premiada do cartunista Laerte. Então o salão veio para isso e já são 45 edições de contar a história do país e do mundo através das charges, cartoons, caricaturas e tirinhas que a gente recebe todo ano nas edições. De quem são as artes que são expostas no salão? Bom, aqui são cartunistas do Brasil e do mundo, né? Por ser internacional, a gente recebe trabalhos do mundo inteiro. A gente recebeu 54 países esse ano, temos 30 países selecionados aqui, 30 artistas selecionados. E aí aqui tem uma variedade muito grande entre charge, cartoon, caricatura, tirinhas e o tema desse ano, que é um tema eu acho que bem interessante, que a gente escolheu, que foi o tema assédio. Então, até a lei aí já foi criada justamente contra esse tipo de crime, né? E eu acho que é uma maneira, o salão é uma maneira de passar uma reflexão para o público que vem visitá-lo aqui durante essa exposição que abriu dia 25 de agosto e vai até o dia 14 de outubro. Na sua visão, por que o humor chama tanto a atenção das pessoas? O humor assim, escrachado, você não vem aqui e dificilmente você olha uma charge, um cartoon, alguma coisa e dá uma gargalhada. Hoje o humor é mais crítico do que engraçado. Ele passa uma mensagem, ele vai lá e dá ele dá uma cutucada no enfocado, no político, na personalidade, entendeu? Então, o humor hoje não é mais aquele humor de você dar risada, dar aquela gargalhada, aquele humor de palhaço. É um humor mais de reflexão e crítica mesmo. Então vamos dar uma olhada na exposição. O que você mais gostou do Salão Internacional de Humor de Piracicaba? Do que eu vi até agora foi a parte de assédio que eu acabei de ver, sobre as charges. Por quê? Porque eu acho que conscientiza muito as pessoas que vêm, tipo, nós que somos jovens, a gente consegue ver e ficar tipo, nossa. Qual a importância
importância dos alunos virem visitar o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, na sua visão? Conhecer um pouco, né, sobre as obras dos autores, né, e conhecer os temas atuais, as coisas que estão acontecendo no mundo, né, de uma forma mais suave e que trata do humor, né? Essa é a importância, né? Conhecimento de mundo dos alunos. O Salãozinho de Humor é realizado desde 2002, também em moldes de um concurso, neste caso, ao público infantil. Qual a importância de vir conhecer o Salãozinho de Humor de Piracicaba? Bom, a importância para a gente é que através dos desenhos relata o que está acontecendo na atualidade de hoje em dia, através de política, escolas, até mesmo o preconceito. Convidamos o vencedor do prêmio Águas do Mirante, Francisco Crócomo, para conversar com a gente um pouco mais sobre o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e sobre a sua obra. Muito obrigado, Francisco, por aceitar conversar com a gente. E eu que agradeço pela oportunidade. O que é esse prêmio Águas do Mirante? Bom, a Águas do Mirante está entre um dos prêmios, né, específico no Salão do Humor, nesse 45º. E é escolhida uma obra dentre todas as categorias, né, que é financiada pelo Águas do Mirante, um incentivo, né? E qual a importância desse prêmio para você e a importância de participar do Salão Internacional de Humor de Piracicaba? Bom, particularmente é muito grande. Eu sempre gostei do Salão do Humor, sou do Piracicaba, acompanho desde o primeiro, né? Nós estamos no 45º. Sempre gostei de desenhar e a escultura é uma coisa que eu já venho fazendo há um tempo, principalmente na madeira. E eu me lembrei aí há 3 anos atrás e verifiquei que existe essa categoria, né? Eu gosto muito de escultura em madeira, gosto muito de madeira e andei colocando obras e já é o 3º ano que elas são selecionadas. E nesse ano tive a alegria, a grata surpresa de ser escolhido dentre uma das premiadas. E o que a sua obra retrata e o que você procurou transmitir a partir dela? Bom, essa especificamente, que foi o martelo aí, que representado pelo juiz, né, o Sérgio Moro, é algo contemporâneo, né? E, na verdade, a concepção veio justamente por todos os fatos aí que vem ocorrendo na questão da justiça brasileira. Agora, a interpretação fica para cada um, né? Na verdade, é um martelo de madeira, né? Na verdade, já não era nem martelo, foi o resto de pés de armário, né, de embuia, que eu adaptei e fiz a caricatura do juiz, né? E cada um, os comentários são os mais diversos possíveis, né? Martelo velho, desgastado, ou seja, ele é o próprio martelo, tanto crítica como, né, contra ou a favor, né? E a gente se diverte também fazendo e vendo as pessoas reagirem. Então, muito obrigada por aceitar a nossa entrevista. Eu que agradeço, né? É bom divulgar bastante a arte, principalmente Piracicaba, que é o marco, né? Triste fenômeno que toma proporções inimagináveis pelo advento das mídias digitais, a criação e a disseminação das fake news já vem causando muito prejuízo aos mais diversos setores e ganhou as principais manchetes da mídia nacional e internacional por ocasião das eleições brasileiras desse ano. Contribuindo para minimizar seu alcance e efetividade, uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, o ICMC da USP São Carlos, desenvolveu uma ferramenta poderosa que pode ser consultada via web ou pelo WhatsApp. Confira. Segundo dados da AppSafe, uma startup brasileira especializada no desenvolvimento de sistemas de segurança para a web, somente no primeiro trimestre de 2018, mais de 8.800.000 brasileiros foram diretamente impactados pelas chamadas fake news, um aumento de 12% se comparado com o último quadrimestre de 2017. E você, isso mesmo, você pode ser ao mesmo tempo uma vítima e também um disseminador dessas notícias falsas, através dos seus perfis nas redes sociais, blogs, sites, isso sem falar naquele concorrido grupo do WhatsApp que tem a família.
Pensando em alternativas para reduzir esse número, um grupo de jovens pesquisadores do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, sediado no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos, trabalha no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de analisar e informar com quase 90% de precisão se uma informação divulgada via web é verdadeira ou falsa. O NILC, que é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, é um grupo de pesquisa que a gente diz que é distribuído. Ele tem professores de várias universidades, mas é sediado aqui no Instituto, no ICMC, na USP, em São Carlos. E o nosso foco é em tentar ensinar, a gente diz informalmente, né? Tentar ensinar o computador a ler e a escrever, assim como a gente ensina as crianças a ler e escrever, né? Então é um grupo de pesquisa preocupado com o processamento computacional, especificamente da língua portuguesa. A gente também trabalha com outras línguas, mas a língua portuguesa é o nosso foco de interesse. E isso envolve o quê? Então a gente trabalha com tradução automática de português para as outras línguas, com sumarização de texto, que é o processo de você gerar automaticamente resumos de livros, resumos de notícias jornalísticas. O nosso trabalho original, o que criou o grupo de pesquisa, foi aquele famoso corretor ortográfico e gramatical que todo mundo usa com Office. Então foi feito pela gente, isso lá na década de 90, começou em 93 oficialmente, né? E o nosso interesse é esse, o nosso interesse é pegar esses dados, que são dados de língua, da língua portuguesa, ensinar a máquina a processar esses dados e a fazer tarefas que sejam úteis para o usuário. A gente tem trabalhado nos últimos anos com coisas da internet, né? A linguagem da internet é uma linguagem própria, né? As pessoas falam com muito erro ortográfico, elas não respeitam a norma culta da língua, surgem palavras novas, surgem abreviaturas. A gente brinca, a gente diz que é uma selva inexplorada. Então, nos últimos anos, a gente comprou essa briga. A gente resolveu levar os nossos softwares, os nossos programas que processam a língua para a web, né? Para tentar ajudar esse usuário da web, que usa as redes sociais, que usa os comunicadores instantâneos. E um dos desafios na web é justamente você lidar com a qualidade da informação, com a relevância daquilo, se aquilo é verdadeiro ou é falso. Então, isso se mostrou um desafio muito interessante. Para a gente que faz processamento da língua portuguesa, a gente ficou muito entusiasmado. E, independente disso tudo, a gente acabou vislumbrando uma contribuição para a sociedade, né? Qualquer ajuda que a gente dê nesse sentido é uma ajuda válida. A gente sempre lembra dos casos de política, né? Mas a situação pode ser mais grave. A gente tem um caso real, recente, das campanhas de vacinação que não tiveram o sucesso esperado, porque as pessoas acreditaram em fake news. Veja, algumas dessas pessoas podem vir a falecer porque não tomaram a vacina. Então a política não necessariamente é o mais grave, a gente tem aplicações em outras áreas. Então para a gente foi um desafio de pesquisa bom, com aplicações reais aí que a gente acredita que pode ajudar um pouco a sociedade. O doutorando Ronei Santos é um dos estudantes envolvidos na pesquisa coordenada pelo professor Tiago. Ele tem o apoio do graduando Rafael Monteiro, também aluno do ICMC. O início foi com o começo do meu doutorado, há aproximadamente 1 ano e meio atrás, conversando com o professor Tiago, e já tinha trabalhos relacionados para o inglês, relacionados lá para o pessoal dos Estados Unidos. A eleição lá do Trump com a Hillary Clinton, Ronei, olha, fake news talvez aqui vai acontecer também. Vamos nos preparar, vamos fazer esses métodos trazendo para o português, porque lá eles fazem para o inglês, né? Então, como a gente aqui trabalha com texto e com essas vertentes do texto, ficou, vamos trazer esses métodos para cá, para o português. E a gente sabe que esse tipo de coisa, esse tipo de notícia, como está em texto também, fica fácil a gente fazer essa coleta e de fazer essa pesquisa toda, né? A plataforma veio como resultado dessa análise, né? Desses métodos que a gente pesquisou, que veio do inglês, todos que eles vieram do inglês, e a gente meio que colocou isso no momento mais correto, né? Que foi entre as eleições, primeiro e segundo turno, para a gente ver o que estava acontecendo mesmo aqui no Brasil, se isso acontecia mesmo na nossa hipótese anterior. A ferramenta funciona da seguinte forma: o usuário ele vai copiar o texto de alguma notícia, alguma coisa que ele quer saber se é falso ou verdadeiro,
ele vai acessar a ferramenta, acessar o site, vai copiar esse texto numa caixa que a gente tem para ele enviar o texto, vai clicar no botão enviar e a ferramenta já vai dizer para ele se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Atualmente a gente trabalha só com texto, então o usuário ele só pode mandar o texto mesmo, ele não pode mandar imagens nem nada do tipo. Funciona tanto na web quanto no WhatsApp. Orientando de doutorado da professora Sandra Luizio, o jovem Murilo Gazola é o autor da aplicação para o WhatsApp que foi agregada ao projeto do NILC. O WhatsApp até então era blindado, né? Então essa forma que a gente fez é como se retirasse a blindagem dela, né? Porque aí você tem um escoamento de informação e esse escoamento até pode ser grave para o WhatsApp, né? Essa edição do TV USP Informa fica por aqui, mas nossa parceria continua. Siga acompanhando nossos demais programas pelo canal Universitário de Piracicaba, o TV Câmara e também a internet. As suas dúvidas, críticas e sugestões são sempre muito importantes para nós, então participe. Use nossos perfis nas redes sociais para conversar conosco. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau! Tchau, tchau!